tipo de situação faz com que a mulher ela se perca e ela não consegue entender que, na verdade, um relacionamento, você estar sozinha é o momento que você tem para estudar você, para se conhecer. Isso não é ruim. É o que a gente tem estudado e tem falado muito para as mulheres sobre solitude. É você aprender a estar bem sozinha. Porque a partir do momento que você está bem sozinha, você está inteira. E a partir daí é possível você doar a sua parte boa para quem vem dividir a vida com você, né? Não é tirar a sua parte, é que você já está inteira. Aliás, eu falo que não existe essa história de cara metade. Ninguém é metade que precisa de outra metade, entendeu? Nós somos todos inteiros. Então, se você se conhece, aí a Carla falando, se você se conhece, antes de tudo, é que é o importante, porque aí você não dá condições nem de ter relacionamento tóxico, entendeu? Então, assim, para que. E tem outra coisa que eu ia te falar sobre isso, que é assim, é a intervenção da sociedade, né? Aquela história de, se você estiver sozinha, então, coitada, nossa, é uma mulher largada, uma mulher mal amada, uma mulher que não conseguiu ninguém, né? É como se fosse assim, nossa, a mulher, para ser alguém, precisa estar dentro de um relacionamento, né? Foi a pecha, aquela imposição social que colocaram sobre a mulher, né? Com essa absurda necessidade de você só é alguém no mercado se você estiver bem com um relacionamento. E aí, às vezes, a pessoa nem tá bem num relacionamento, ela só fica no relacionamento para dizer que ela tá fora dessa pecha que o mercado impôs, né? Que a gente fala que é um mercado, a nossa sociedade, a cultura que foi colocada na nossa sociedade, né, Marília? Então, mas antigamente era assim. Isso exato. vem se arrastando também. A gente ainda fica com aquela tradição. Deus me livre para não casar antigamente, virava titia. E titia casava com o primeiro traste, com o vizinho, com o gurizinho do baile, né? Do baile. Então, qualquer um ali tu tinha que pegar para casar, porque tu não podia ficar solteira. Exatamente. A avó casou, mãe casou, todo mundo casou, Deus. Então, isso é cultural, isso não adianta, né, Adri? É cultural. Ficava com o primeiro toco louco aí para dizer primeiro traste que eu digo, tanto mulher quanto homem, viu, gente? Tem cada mulher também que não vai nada, e cada homem também que Deus me deu. Então, se ficavam entre eles ali, não é para dizer, bom, tô casada, me engana que eu gosto, mas era isso aí. É cultural já. Mas tá perdendo também isso. Não, exatamente isso. Está perdendo, mas é claro, porque a gente vem trabalhando há muito tempo, as mulheres vêm trabalhando contra essa cultura machista. Mas você vê que a cultura machista ela é impregnada a tal ponto que mesmo as mulheres tendo feito, né, a revolução, queima sutiã, vai para o mercado de trabalho, ainda assim elas se sentem culpadas se elas estiverem bem, mas estiverem sozinhas. Graças a Deus, hoje a gente tem tido a oportunidade e eu acho que isso vem muito também da internet, sabe? Porque você começa a ver o modo de vida de muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque antes a gente ficava, né, em círculos pequenos, né? Da nossa casa, da nossa área de trabalho, da nossa família. Então, o círculo que você ficava vendo era meio pequeno, né? Agora, com a internet, que mostra todas as possibilidades de vida que tem no mundo, graças a Deus, as pessoas estão começando a deixar isso de lado e dizer, olha, por favor, né? As mulheres têm condições sim de ficarem bem, sozinhas, solteiras. E, aliás, eu recomendo que antes de entrar em qualquer relacionamento, a gente faça esse processo de imersão dentro de si mesma, porque é a partir disso, Marília, que a gente vai ter condições de ter um relacionamento bacana e saudável. Você sabe que muita gente me pergunta sobre essa história dos relacionamentos tóxicos, mas como perceber, e isso e aquilo. E aí eu te falo o seguinte, como é que vocês acham que a pessoa vai perceber se ela não estudar? Não tem como, se você não... Agora, a próxima pergunta era justamente sobre isso. Como é que a pessoa detecta, assim, sabe, nos primeiros sinais que o relacionamento é tóxico? Muita gente, a Adriana, que eu vejo, acha normal. Nossa, fiquei 1 mês com ele, 2 meses, ele assim, assado, as pessoas que me consultam, né? Eu sou da espiritualidade, viu, gente? A Adriana que resolve os problemas amorosos aí. Por que acontece? O pessoal me procura, mas eu sou da área espiritual. Exato. Não é da espiritualidade. Sou muito clara, eu falo em live isso aí. A espiritualidade não resolve se tu entrou numa tranqueira.
Então, tu tem que saber, claro que vem a espiritualidade, aí claro que acaba afetando a espiritualidade, mas muitas vezes é um caminho torto por carência que a pessoa escolhe com uma tranqueirinha na vida aí, e aí acaba falando a área espiritual também, claro. Mas isso são sinais que a pessoa não se toca também nos primeiros encontros, né, Adriana, que está conhecendo. Então, tem alguns primeiros sinais, né, Marília? Aliás, eu tenho falado muito que hoje o pessoal usa a expressão red flags, né? Que são as bandeiras vermelhas, né? Que são os sinaizinhos que você pode observar. E isso é muito importante, por isso que eu falo. Se a gente não participa aqui de uma live que a gente está fazendo, se a gente não assiste um vídeo, se a gente não dá uma estudada, é bem capaz a gente entrar, sabe? Porque hoje o mundo está muito amplo e a gente vê barbaridades, né? Todo momento acontecendo. E a gente fala, ai meu Deus, se eu soubesse disso antes, né? Então, por exemplo, nessa questão dos relacionamentos tóxicos, no começo, você já tem que ver assim, primeiro, como que a pessoa tá te tratando, se tá sendo assim muito agradável, tá querendo fazer muita coisa por você logo no começo, é o que a gente chama de bomb loving, sabe? Quer te atrair para já te colocar numa teia rapidamente, você coloca, opa, calma aí, que relacionamento não é assim. Às vezes as pessoas, por carência, falam, nossa, achei o príncipe encantado, achei a princesa, né? Que olha, já me ama no primeiro encontro, meu Deus do céu. Não, gente, isso não é possível. E muitas vezes você também, com a sua carência, está atraindo uma outra pessoa carente, mas mais do que isso, o outro pode ser um carente manipulador, né? Que é o que a gente tem visto muito recentemente, né? Então, assim, essa é uma red flag no início da relação muito forte. Segundo, como que ele lida com a família e como que ele lida com pessoas que vocês vão sair. Por exemplo, assim, garçom num lugar, se a pessoa é educada, se não é, como que ele lida no trânsito, já tá xingando, se não tá, você já vai vendo ali que a pessoa pode ser uma pessoa controladora ou até meio mal educada que não vai servir para um relacionamento com você. A forma como ele trata terceiros também é muito importante para você observar, né, Marília? Então, isso logo no começo, você vai tendo uma outra red flag é controle absoluto. A pessoa começa a querer te controlar, saber onde é que você está o dia inteiro, com quem você está falando, querer a sua senha de celular, disso, de aquilo. Pô, calma lá, gente. Isso daí era que você está no casamento, ok, que você tenha dividir a sua intimidade, se você quiser, tá? Porque também temos limites que são saudáveis ou não dentro do relacionamento, mas esse controle absoluto e excessivo que faz a pessoa começar a achar que ela está sendo vigiada, né? A pessoa começa a pensar, ai meu Deus, será que ele entrou aqui no meu Instagram? Ai meu Deus, será que ele entrou aqui no meu TikTok, aqui no meu YouTube? Será que ele está nas minhas contas do WhatsApp? Ai meu Deus, sabe? A pessoa começa a ficar se sentindo assim. Doido, né, Adriana? Aí a pessoa tá com doido, parece ser louca, que eu digo, né? E te liga aí, porque é o doido. É isso mesmo, Má. Mas acontece que às vezes a carência da pessoa faz ela não enxergar esse lado, faz ela enxergar o quê? Não, o cara, nossa, tá muito afim de mim, a ponto dele que morrer de ciúme de mim e querer me controlar de todas as maneiras, entendeu? Então, às vezes, acaba inflando o ego e a pessoa não enxerga que, na verdade, isso é sinalzinho vermelho. Você tem que abrir a anteninha aí para ver se a pessoa realmente vale a pena ou não. A outra questão é você ver, perguntar para a pessoa sobre relacionamentos passados. Por exemplo, se o cara já vem de relacionamentos que começa a falar para você, normalmente a pessoa já vai falando, né? Não, porque eu tive uma que não deu certo, a outra que não deu certo, a outra que não deu certo, porque então você é a pessoa que vai dar certo, né? Mas aí você tem que falar, ué, mas não deu certo por quê? Por que todos esses relacionamentos que você teve não deu certo? Ou às vezes todos terminaram de uma maneira ruim, né? Tem ex-mulher que é uma brigaiada, quer dizer, o que é que acontece em todos. Claro, não estou falando de um relacionamento, estou falando de você olhar o histórico de relacionamento da pessoa, entendeu? Se ele traz todo. Fala a verdade, né, Adri? Porque nem sempre vão falar a verdade. Vão dizer que, nossa, foram maravilhosos, e aí eu deixei, sempre eles vão deixar, ou elas vão deixar.
Também tem que ver até onde tu descobre a Que a verdade. pessoa tá falando a verdade. Por isso que eu falo que a gente tem que ser sagaz de estudar, né, Má? Para saber como fazer as perguntas, para deixar a pessoa envolvida a ponto dele falar as coisas. Mas você sabe que normalmente o homem fala a verdade quando ele é perguntado, sabe? Porque, Uhum. assim, normalmente ele não tem noção de que ele vai se entregar. Por quê? Ah, é Por- verdade. Porque O homem é normalmente mais a mulher pergunta. A mulher, não sabe. verdade. Você entendeu? Ela não O homem mais sabe. pergunta isso. A mulher não, a mulher ela sabe lidar com a situação, né? A mulher é mentirosa, gente, pensa nas mulheres cobras que são. A gente, infelizmente ou felizmente, a gente sabe lidar com qualquer situação. O homem não, já entrega, né? Eles já Entrega. entregam. Mas essas dicas tu atende homens também, né, Adri? Atendo também, Mari, mas assim, eu sempre atendi, porque lá no início da carreira eu fazia muito também casais, né? Então, assim, e tinha muito homem. Hoje o meu público masculino já é bem reduzido, é tipo 90, 10%, né? Mas assim, os homens também estão muito em busca das informações do feminino, e por isso que lá atrás eu tive que estudar muito a cabeça do masculino, né? Porque assim, os homens também querem ter um relacionamento bacana, mas você tem que dividir homens e homens, né? Os homens que realmente querem ter um relacionamento bacana e os homens que são problemáticos, que são os que têm psicopatia. E eu vou falar sobre essa questão da psicopatia, e a gente tem relacionamentos tóxicos envolvidos. Vocês sabem que 1% da população tem psicopatia? Pois é, então, por exemplo, a cada 10 pessoas que você conhece, uma tem psicopatia. Agora, é um psicopata que vai matar, que é o serial killer? Não, né? Normalmente são pessoas que têm uma psicopatia, que pode ser o narcisismo, né? Que pode ser um egocentrismo maior, enfim. Tem vários níveis de psicopatia que a gente vai avaliando aí nas pessoas, e é por isso que a gente precisa saber dessas informações antes, né, muito Mari? importante. Muito importante.